Olá, olá a todos, olá turma. Bem, meu nome é Iane, eu fui aluna de doutorado da professora Cibele no Lab PEMOL e hoje ela me convidou para falar um pouco com vocês a respeito de dois estudos que eu realizei durante o meu mestrado e durante o meu doutorado, que é a aplicação dos zeólitas como carreadores para fármacos e também como carreadores para fertilizantes à base de ureia. Durante a apresentação, eu vou ficar segurando um pouco o microfone para que o áudio saia um pouco melhor. Eu espero que saia tudo bem. E para a gente falar sobre aplicações de zeólitas, é bom a gente ter bem claro o que são zeólitas, né? Qual o conceito de zeólitas, que é algo que eu acredito que a professora Cibele já abordou com vocês em aulas anteriores, mas eu vou só dar uma revisada, caso alguém tenha esquecido, caso esse conceito não tenha sido abordado. Então, de acordo com um artigo publicado por Avelino Corma em 2016, zeólitas podem ser definidas como um sólido poroso, cristalino à base de sílica, de ocorrência natural ou sintética, em que o silício pode ser substituído por outros elementos trivalentes, como alumínio, ou elementos tetravalentes, como germânio. E que esses elementos são arranjados numa estrutura tridimensional e regular de poros e cavidades, em escala nano e subnanométrica. Em outras palavras, as eólitas elas são constituídas essencialmente por uma unidade primária de construção, que nada mais é do que um átomo central de silício ligado a 4 átomos de oxigênio. E essa unidade primária de construção ela vai se conectar a outras unidades primárias de construção, formando o que chamamos de unidades secundárias e unidades compostas de construção, em que, dependendo da forma como essas unidades se conectam entre si, eu vou formar os diferentes tipos de zeólitas com diferentes tipos de poros e cavidades. Aí você pode me perguntar, sim, mas como assim? Como é que eu chego? O que é que acontece para eu chegar na minha estrutura final da zeólita, né? Então, esse é o que muitas vezes a professora Cibele gosta de falar, que é o chapéu do mágico, né? A cartola do mágico, em que a gente reage vários elementos e, como num passe de mágica, eu tenho a minha estrutura zeolítica. E a compreensão desses processos de formação é bastante estudado e há bastante tempo para que a gente consiga entender como que de fato essa transformação ocorre. Além disso, esse átomo central de silício ele pode ser substituído por outros elementos, como eu falei, como por exemplo o alumínio. Só que, ao substituir o silício por um alumínio, que é um elemento trivalente, eu vou proporcionar na minha estrutura cristalina uma deficiência de carga. E essa deficiência de carga ela vai ser compensada por íons. E é por isso que uma das principais características de muitas eólitas é a capacidade de troca iônica, ou seja, a troca desse íon compensador de carga. Além disso, por apresentar essa estrutura de poros, de cavidades, ela possibilita que algumas moléculas orgânicas consigam acessar o interior da sua estrutura cristalina ou consiga se difundir dentro desses canais. E como eu mencionei no slide anterior, existem essas eólitas, elas podem ser tanto de ocorrência natural como de ocorrência sintética, onde, de acordo com a Associação Internacional de Zeólitas, existem mais de 200 tipos de zeólitas já descobertos pelos cientistas, onde dois tipos de zeólitas são bastante importantes e estudados e aplicados industrialmente, que é a zeólita faljazita e a zeólita beta. Essas duas zeólitas, apesar de apresentarem estruturas cristalinas bem diferentes, como a gente pode ver aqui, elas apresentam 12 tetraedros na abertura do canal principal. Então tá, já que a gente revisou o conceito de zeólitas, vamos falar um pouco sobre algumas aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de falar com vocês é sobre o desenvolvimento de materiais à base de zeólitas para emprego na liberação modificada de fármacos.
Ou, falando de outra forma, o uso de zeólitas para proporcionar a liberação modificada de fármacos. Mas você pode estar se perguntando assim, mas como que eu vou usar zeólita, fármaco? Aonde que acontece esse encaixe? Então, vamos visualizar um comprimido, por exemplo. Um comprimido, que eu vou chamar de medicamento, ele é constituído por duas principais partes. Uma parte seria o fármaco, em que o fármaco ele é o princípio ativo que vai, de fato, atuar na cura de algum problema no nosso corpo. E esse fármaco ele apresenta efeitos terapêuticos. E a outra parte seria a parte do excipiente, em que esse excipiente ele não necessariamente apresenta um efeito terapêutico e que ele vai agir de forma a proporcionar a existência do medicamento. Como assim, Anne? O excipiente ele é um material inerte, que, como eu falei, não tem nenhum efeito terapêutico, porém ele proporciona, por exemplo, a confecção de um comprimido, ele proporciona, por exemplo, a preservação do fármaco para que o fármaco não se degrade e etc. e tal. Então, existem inúmeras formas de um excipiente existir. E esse excipiente, ele pode, como eu falei, funcionar simplesmente como um transportador do fármaco, sem nenhum efeito, simplesmente o de transportar o fármaco, mas, dependendo do excipiente que eu vou utilizar, eu posso melhorar a ação do fármaco dentro do organismo. Como que eu posso melhorar? Modificando, por exemplo, a forma como esse fármaco é liberado no corpo. E é aí que entram as zeólitas. Mas entendendo melhor o que seria essa liberação modificada do fármaco, eu trouxe essa ilustração, em que nessa linha pontilhada eu tenho um fármaco de ação de liberação imediata e na linha sólida eu tenho um fármaco de liberação prolongada. Ao medicamento de liberação imediata, por exemplo, ser administrado rapidamente, os níveis de concentração do fármaco no sangue, ele é elevado a um pico máximo, que rapidamente cai e eu preciso administrar uma nova dosagem para que a concentração do fármaco no plasma sanguíneo fique dentro desse intervalo terapêutico. Contudo, a administração dessas novas dosagens, além de, no uso de um medicamento de liberação imediata, eu poder estar nessa concentração mínima, que é uma concentração que não vai surgir efeitos para o meu tratamento, eu ainda posso chegar a uma concentração muito elevada, uma concentração tóxica, aumentando, por exemplo, efeitos colaterais, efeitos adversos. Se eu consigo produzir, melhorar a tecnologia desse medicamento, de forma de que a liberação do fármaco ocorra de uma maneira mais lenta e prolongada, eu consigo evitar tanto efeitos de concentração mínima quanto efeitos de concentração máxima. Além de que não será necessário a administração de muitas dosagens. Essa liberação prolongada seria apenas um exemplo de uma modificação na liberação. Dependendo do fármaco que eu estou trabalhando, dependendo das características físico-químicas dessa molécula, eu posso realizar estudos de forma a prolongar a liberação, como no exemplo aqui, de forma a retardar essa liberação e de forma a fazer com que essa liberação ocorra em um local específico. Já existem inúmeros estudos e inúmeras tecnologias que modificam a liberação do fármaco e que melhoram a tecnologia dos medicamentos, como, por exemplo, o uso de argilas. As argilas são muito utilizadas tanto como excipientes para fármacos, como em muitos casos até como o agente terapêutico. Também nanotubos de carbono, polímeros, tensoativos e até impressão 3D. Um dos primeiros medicamentos com essa tecnologia de liberação modificada foi a dexatrine spensule. E essa tecnologia desse medicamento consistia em simplesmente
encapsular pequenas porções de fármaco com um polímero biodegradável e que era absorvido pelo corpo. E essas pequenas esferas, contendo pequenas porções do fármaco, elas eram revestidas em diferentes espessuras. Isso quer dizer que, para aquela porção de fármaco com uma menor espessura de polímero revestido, ia ser liberado em menores tempos, e para aqueles que tinham uma maior espessura de polímero ao seu redor, iria ser liberado a maiores tempos. E a partir daí se começou o estudo de inúmeros novos materiais e formas de melhorar a tecnologia dos medicamentos, até para que novos medicamentos possam ser desenvolvidos e estudados e aplicados. E como eu mencionei no início, na melhoria da liberação, como expiente e na melhoria de liberação de fármacos que as eólitas podem entrar. Mas isso não é algo novo. As eólitas elas já são utilizadas em algumas áreas da medicina, como por exemplo, na confecção dessa gase, com o nome Kick-Clut. Que essa gase, na sua composição, apresenta clinotilolita, que é uma zeólita natural, e que essa clinotilolita ela vai agir de forma a absorver a água presente na hemorragia, acelerando a cicatrização. Essa gase ela foi bastante utilizada na Segunda Guerra Mundial, então não é de agora o uso de zeólitas na medicina. Além disso, as zeólitas naturais, como a clinotilolita, ela também são utilizadas para tratamentos intestinais de animais. Então, com base em tudo isso, a gente se deparou com essa problemática que é a tuberculose. A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria e que vai atacar principalmente os pulmões. E que ela é uma doença ainda muito presente em países subdesenvolvidos. E é um desafio para a Organização Mundial de Saúde diagnosticar e tratar 40 milhões de pessoas com tuberculose até o final de 2022. E o principal fármaco usado para a tuberculose é a isoniazida, que é essa molécula orgânica aqui. Ela não é uma molécula muito grande, mas ela apresenta elevada solubilidade e baixa permeabilidade. Ou seja, por ela ser muito solúvel em água, ao ser ingerido o medicamento, ele vai ser rapidamente dissolvido e eu vou poder apresentar aquele pico de concentração. Então, por isso, vem a necessidade de tentar melhorar a tecnologia com que os medicamentos para tratamento da tuberculose sejam formulados. Pensando nisso, por que não estudar o uso de zeólitas como possíveis carreadores, como possíveis recipientes para a isoniazida? E foi isso que a gente fez. Nesse estudo, a gente avaliou a viabilidade de 3 tipos de zeólitas. A zeólita beta, a zeólita faujasita e a zeólita mordenita. Por que a escolha dessas zeólitas? Porque elas, além de serem já amplamente aplicadas e de fácil síntese ou de uma síntese controlada, elas apresentam abertura de poros que a molécula da isoniazida apresenta dimensões capazes de entrar nessa estrutura. E a primeira coisa que a gente fez foi avaliar se essas zeólitas, a zeólita beta, a zeólita faujasita e a zeólita mordenita, se elas conseguiam absorver esse fármaco, conseguiam absorver a isoniazida. E a gente viu que, dentre essas 3, a zeólita beta era a que conseguia absorver uma maior quantidade, em comparação com a zeólita faujasita e a zeólita mordenita. Mas que todas as 3 conseguiam, em volumes diferentes, absorver porções do fármaco. Preparando um material híbrido reportado na literatura, a gente caracterizou esse material híbrido fármaco e zeólita, e a gente observou que no caso da zeólita beta, o espectro de FTIR mostra um pico que estaria relacionado à
ao fármaco, enquanto que para as outras zeólitas a gente não observou tão evidente a presença desse pico associado ao fármaco. Além disso, para a difração de raio-x, a gente vê que os picos relacionados, associados à isoniazida, eles aparecem muito nitidamente no espectro das zeólitas após o processo de adsorção, após o preparo desse material híbrido. O que indicaria que para as condições adotadas pode ter ocorrido uma precipitação do fármaco. Essa precipitação do fármaco não para esse caso, não seria muito eficiente, porque se o fármaco está precipitado fora da estrutura cristalina da zeólita, então é mais difícil a ação da zeólita de proteger esse fármaco em relação à sua ação no organismo. Além disso, a gente realizou o estudo da modelagem molecular, onde a gente fez a modelagem de cada uma das estruturas, de cada uma das zeólitas e do fármaco também, da molécula da isoniazida, e observou para qual estrutura seria a energia de adsorção seria mais favorável. Em que a gente viu que, que para a mordenita a energia de adsorção foi a mais baixa, que comprovou nos resultados de cinética de adsorção, mas para os zeólitas falgasita e beta, essa energia de adsorção ela é bem mais favorável, o que pode estar associado à característica de cavidades, de possibilidade de difusão da molécula orgânica dentro dessa estrutura zeolítica. Mas ainda ficou a curiosidade, porque se a zeólita falgasita ela apresenta uma característica de abertura de poros, muito parecido com a da zeólita beta, ela apresenta uma boa capacidade de difusão. O estudo de modelagem molecular mostrou uma energia de adsorção bem favorável, então por que eu, experimentalmente, obtive um resultado bem distante da zeólita beta, né? Então, a partir daí, a gente decidiu fazer um estudo de pH, modificando o pH do meio de adsorção, né? Modificando o pH em que a minha molécula orgânica se encontra, se haveria alguma mudança nessa adsorção. E aqui entra em um conceito lá do início, que é a capacidade de troca iônica da zeólita. A molécula da isoniazida, em pH neutro, ela vai apresentar um comportamento, ela não vai estar protonada, ela não vai estar na sua forma de íon. Porém, se eu modifico o pH para 3 ou 2, essa molécula orgânica ela passa a estar na sua forma iônica. Então, eu possibilito a absorção, a troca iônica na estrutura da minha zeólita. E foi isso que a gente observou, que se eu modifico o pH do processo de adsorção para 3, a quantidade de fármaco absorvido ela é muito maior do que a pH 6. E como é mostrado aqui na cinética de adsorção, em que esse volume de fármaco absorvido ele saiu de menos de 5 mg por grama de zeólita para mais de 150 mg por grama de zeólita. E além disso, esse fármaco absorvido, mesmo nessa elevada concentração, ele não se encontra precipitado na estrutura da zeólita. Começa a haver um princípio de indício de precipitação no último ponto da adsorção, ou seja, na maior concentração que eu utilizei para realizar o processo de adsorção. Ainda com a falgasita, ao fazer o estudo de adsorção e dissorção de nitrogênio a 77 Kelvin, fica nítido de que os poros da zeólita falgasita, ela está completamente preenchido pelo meu fármaco. Como que eu sei disso? A minha zeólita, no estado inicial, sem sofrer o processo de adsorção, ela apresenta uma elevada adsorção, um elevado volume de poros,
enquanto que ela, após o processo de adsorção, ela apresenta praticamente nenhuma porosidade. Quer dizer que eu destruí minha zeólita? Não. Quer dizer que os meus poros e cavidades eles estão ocupados pela minha molécula da isoniazida. Fato que também foi comprovado pela técnica de termogravimétrica, onde ao obter com essa técnica, foi possível observar que, no caso da isoniazida retida dentro da estrutura da zeólita falgasita, a quantidade de fármaco, a temperatura de degradação desse fármaco, ela vai ser vai ser a maiores temperaturas. Isso significa de que o meu fármaco, a minha zeólita, ela vai proteger o meu fármaco frente a degradações térmicas. E realizando o estudo de modelagem molecular para a adsorção da isoniazida na falgasita em diferentes pHs, a gente comprova o que foi observado experimentalmente, onde a isoniazida protonada no grupo amina, que seria essa figura B, eu vou ter uma maior energia, uma energia de adsorção mais favorável. E além disso, a falgasita, mesmo adicionando um elevado número de moléculas de isoniazida, eu ainda apresento uma energia de adsorção favorável. Ou seja, a zeólita falgasita, ela não só absorve a molécula da isoniazida, como ela consegue reter um elevado volume de fármaco dentro da sua estrutura, que seria essa modelagem aqui, assinalado como D. Mas aí você deve estar se perguntando, sim, mas tá, a gente já entendeu que a falgasita, dentre as 3 zeólitas, foi a que conseguiu absorver um maior volume de isoniazida em sua estrutura. Mas, no fim das contas, modificou ou não a liberação? Melhorou ou não a liberação? Então, a gente realizou um estudo num sistema que simula o sistema digestivo humano, considerando pH 3, que seria o primeiro estágio da digestão, e pH 6,8, que seria o último estágio, que é aonde eu gostaria que esse fármaco chegasse. E a gente observou que em pH 3, antes de mais nada, só em visualizar esses dois gráficos, a gente observa que o perfil de liberação, eu não consigo ver muita diferença. Nessa primeira curva aqui eu tenho a isoniazida sem nenhuma isolada, sem nenhuma zeólita, tanto para pH 3 quanto para pH 6,8, e o perfil dessa liberação ele é muito similar, é muito parecido. Então primeiro ponto, ok, a falgasita absorve, mas não modifica o perfil de liberação. Porém, o volume de isoniazida que é liberado, mesmo a pH 3 e mesmo após 1 hora de ação, é bem menor do que da isoniazida isolada. Ou seja, mesmo que a minha zeólita não modifique o perfil de liberação, o volume de fármaco que é liberado na zona indesejada é bem menor do que se eu considerar a zeólita isolada. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se mais fármaco consegue resistir essa primeira parte, essa primeira etapa do sistema digestivo, mais fármaco consegue chegar na segunda etapa do sistema digestivo. Então, apesar de não modificar o perfil de liberação, eu consigo fazer com que mais fármaco chegue no meu local desejado de ação. No caso da zeólita beta, a gente também fez essa mudança de pH para ver em qual pH se haveria um incremento do volume absorvido com a mudança de pH. E foi observado que não, que a pH neutro, com a molécula da isoniazida neutra e a molécula da isoniazida protonada, não havia muita mudança nesse volume de fármaco absorvido. Isso pode estar associado ao fato de que a falgasita que foi utilizada para esse estudo, ela tem uma maior quantidade de alumínio. Isso significa que
ela apresentava uma maior capacidade de troca iônica, ao contrário do que a zeólita beta, que apesar de ter uma estrutura de poros e cavidades que é bastante acessível para a isoniazida, ela apresentava uma quantidade de alumínio bem reduzida. Então, a isoniazida ela consegue entrar e difundir nesses canais, mas por não haver uma interação da troca iônica, a quantidade retida ela foi bem menor. E também realizando os estudos de difração de raio-x, FTIR e TG, a gente observou que para esse novo caso, esse novo estudo com a zeólita beta, a quantidade de fármaco que foi retida, ela não foi precipitada na estrutura dessa zeólita. Na análise de FTIR, foi evidenciada a presença de comprimentos de onda de picos relacionados à molécula da isoniazida e que, do mesmo caso que da zeólita falgasita, a zeólita beta ela também confere uma maior proteção em relação à degradação térmica desse fármaco. E em relação à liberação, também foi observado o mesmo comportamento, de que, apesar de que o volume de fármaco, o perfil não foi modificado, o perfil de liberação continuou o mesmo, há uma maior resistência da liberação desse fármaco em pH 3 do que em pH 6,8. E nesse caso, a gente também coletou o resíduo desse estudo de liberação e fez um novo estudo de TG, de análise termogravimétrica, para ver se será que não tem algo errado nessa quantificação? E não. Para os dois casos, para os dois resíduos, tanto da liberação em meio pH 3 quanto na liberação em meio pH 6,8, foi comprovado que realmente a isoniazida ainda está ali presente na estrutura, na zeólita, no material híbrido. Então, o que a gente concluiu? Que dentre essas zeólitas estudadas, a zeólita falgasita e a beta foram as que apresentaram uma melhor capacidade de atuarem como possíveis recipientes para a isoniazida. E que fatores como diâmetro de poro, canais e possibilidade de difusão tridimensional de moléculas e relação silício-alumínio são muito importantes para a absorção e liberação de fármaco. Além disso, apesar das zeólitas não controlarem o perfil de liberação da isoniazida, elas conseguem proporcionar uma diminuição na liberação em meio ácido. Aí você está me perguntando, tá, então essas zeólitas elas já podem ser utilizadas como recipientes para esse fármaco, para a isoniazida? Ainda não, porque são necessários estudos biofarmacêuticos agora, como estabilidade, biodisponibilidade, permeabilidade, para que a gente consiga concluir de fato a eficiência dessas zeólitas como recipientes para a isoniazida, além de que fazer estudos em vivo, né? Todos os estudos foram feitos in vitro. Mas esses resultados nos mostram um bom indicativo de que as zeólitas falgasita e a zeólita beta podem sim atuarem como possíveis recipientes para a molécula da isoniazida. E uma outra aplicação de zeólitas seria também o uso de zeólitas como carreadores, mas para fertilizantes agrícolas, que segue o mesmo princípio. Porém, agora o que eu vou tentar colocar dentro da minha estrutura zeolítica ou interagir com a minha zeólita será um fertilizante, em que nesse caso o estudo foi realizado com a ureia. E para que a gente entenda um pouco esse contexto de fertilizantes, para que uma planta consiga crescer, são necessários tanto macronutrientes como micronutrientes. E os macronutrientes, que são aqueles que são os que vão atuar durante todo o processo de crescimento da planta, são os nutrientes mais importantes. Os principais deles são nitrogênio, fósforo e potássio, em que eles atuam. Dentre eles, o nitrogênio ele é o mais importante, porque ele vai atuar em diferentes características importantes para o crescimento das plantas, como, por exemplo, o enchimento dos grãos,
a utilização do próprio fósforo e potássio, o teor de proteínas que essa planta vai obter, e ela, além disso, está presente nos aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos e clorofila. Só que o solo, devido a elevado volume de plantações, elevada necessidade de produzir alimentos, faz com que o nitrogênio ele não seja o nitrogênio naturalmente presente no solo, ele não consegue atender essa demanda. E por isso é necessária a utilização de fertilizantes industriais que forneçam ao solo esse nutriente necessário para o crescimento da vegetação. Porém, nesse contexto, a gente se depara com uma problemática que é uma elevada perda de ureia aplicada ao solo, acarretando um menor aproveitamento do nitrogênio pelas plantas, necessitando aplicações periódicas de fertilizantes e elevado gasto de cultivo, que entra no mesmo princípio dos medicamentos. Quanto ao jogar o nitrogênio no solo, ele é rapidamente solubilizado e as plantas não conseguem absorver todo esse volume que é rapidamente solubilizado. E grande parte desse nitrogênio que foi fornecido ao solo na forma de ureia, ele é perdido tanto por volatilização quanto por lixiviação. E só abrindo um parêntese, a ureia, apesar de ser um fertilizante que ele é muito solúvel e acaba sendo um dos problemas que fazem com que ele seja lixiviado, ainda é o melhor fertilizante para o fornecimento de nitrogênio ao solo devido a inúmeros fatores. Então, quando a gente fala de fertilizante nitrogenado, na maioria das vezes a gente está falando da utilização de ureia. Mas então, como que a ureia ela vai agir ao ser fornecida ao solo? A primeira coisa que a gente tem que saber é que, para que a minha planta consiga absorver esse nitrogênio, ele precisa estar na forma iônica, ou seja, ele precisa estar na forma de NH4+, ou de NO3-. A ureia ser fornecida ao solo que vai estar úmido, ele vai sofrer o primeiro processo, que é o de hidrólise. Essa ureia hidrolisada, ela vai sofrer a ação da urease, que vai transformá-la para a forma iônica, para a forma NH4, que é a forma que a gente quer para que a minha planta consiga absorver. Porém, a urease, ela continua agindo e ela vai transformar esse nitrogênio iônico agora em amônia, onde a amônia ela é facilmente perdida, ela é facilmente volatilizada. Além disso, essa minha ureia hidrolisada ela pode sofrer o processo de nitrificação, em que o íon NH4+, ele é transformado em nitrato. Antes, ele vai ser transformado em NO3-, que também está disponível para as plantas, mas ele também, continuando o fluxo, ele vai ser transformado em nitrato, que é facilmente perdido por lixiviação. Então, parte da ureia que é fornecida ao solo, ela vai ser transformada em íons, para que é o que a minha planta vai conseguir absorver, porém, parte dela é perdida por lixiviação de nitrato, por lixiviação de nitrato e por volatilização de amônia. E como que eu posso controlar esse processo? Através do uso de inibidores que podem tanto inibir essa próxima etapa da reação, como ele pode também controlar a hidrólise da ureia. Porque eu quero que os meus micro-organismos eles continuem agindo. O que eu não quero é que toda a minha ureia seja hidrolisada no primeiro instante, para que todos os micro-organismos, para que todo esse nitrogênio seja perdido na forma de amônia, na forma de nitrato. Mas então, surge o questionamento, né? Como que eu posso diminuir essas perdas de nitrogênio? Através, justamente, do desenvolvimento de fertilizantes com liberação lenta ou controlada, ou a gente também pode falar com liberação modificada.
E é aí que a zeólita também entra. Uma das eólicas que já são bastante empregadas no desenvolvimento de fertilizantes agrícolas é a clinotrilolita, e que inclusive ela também já foi utilizada como agente para melhorar as condições do solo. A clinotrilolita, como eu falei, ela é uma zeólita natural e que ela apresenta elevado volume de poros, alta capacidade de troca iônica e elevada afinidade com íons NH4+. Então, com base em tudo isso, o que a gente queria era avaliar se a zeólita quinotrilolita, e também aqui a gente fez o estudo com argila, se elas conseguiam controlar a hidrólise da ureia e melhorar ou diminuir as perdas. Aqui no caso a gente estudou as perdas por volatilização. E aqui a gente fez um estudo variando as proporções de ureia e variando as proporções do carreador, que podendo ser a bentonita, a argila, ou a clinotrilolita, a zeólita. Além de usar a argila e a zeólita, a gente também utilizou uma solução de PVP, que é polivinilpirrolidona, talco e estearato para a formulação desse fertilizante. Então, é muito parecido com a formulação de um medicamento. Eu vou ter o meu agente ativo, que no caso seria a ureia, e eu vou ter também os meus excipientes, que são esses agentes que não vão atuar diretamente na fertilização do solo, mas que vão proporcionar tanto a entrega quanto a melhoria da tecnologia desse fertilizante. E coincidentemente ou não, esse fertilizante, a gente, depois de realizar a mistura, a secagem, a gente formulou ele em formas de comprimidos. Até então eu não estava não estava estudando ainda sistemas de liberação modificada de fármaco, mas a gente achou que poderia ser uma melhora na ação do fertilizante se ele fosse compactado. Então a gente compactou em pequenas pastilhinhas que parecem medicamento, mas no caso são fertilizantes. E para saber se de fato esse fertilizante formulado ele iria melhorar ou não a quantidade de nitrogênio perdido por volatilização, a gente fez o estudo em solo, em uma casa de vegetação, como que é essa mostrada aqui nas fotos, com ambiente controlado de temperatura, de umidade, e esses estudos foram realizados em 2015. Além disso, a gente utilizou o planosolo áplico como solo, né, para esse estudo. E esse solo foi submetido à calagem, em que eu modifico o pH do solo de forma a potencializar a hidrólise, porque o que eu desejava, o que a gente desejava era que o solo tivesse em condições extremas, em condições muito desfavoráveis para o plantio, tanto em relação à quantidade de água, quanto em relação à acidez. Porque se eu faço meu estudo em sistemas extremos, eu posso saber qual o real comportamento do meu fertilizante. Aí aqui é uma foto de como foi a montagem do experimento, aqui é dentro da casa de vegetação, em que para cada tipo de fertilizante que eu estudei, com diferentes proporções de ureia e com argila e azeólita, eu utilizei duas dosagens, uma de 100 kg por hectare de nitrogênio e outra de 200 kg por hectare, em que 200 kg por hectare também é uma dosagem muito alta para o que normalmente é utilizado, mas como eu falei, a gente queria colocar o nosso fertilizante em condições extremas. E para isso também a gente realizou no mínimo 3 repetições para cada um dos fertilizantes. E aqui era a unidade experimental. Nessa bandeja está o meu solo, que está bastante úmido, e essa umidade ela foi mantida durante todo o período de experimento. Esses pequenos pontinhos são os meus fertilizantes, que eles foram colocados, né, na bandeja. E aqui, essa garrafa PET é a armadilha. Como assim a armadilha? O nitrogênio que é volatilizado, ele vai ficar
preso nessa espuma que está aqui dentro dessa armadilha da garrafa PET. E depois essa espuma é colocada dentro de uma solução e essa solução é quantificada. Assim eu consigo estimar a quantidade de nitrogênio que foi volatilizada. Além disso, a gente fez um experimento bem simples, que nada mais é do que colocar essas pastilhas, esses fertilizantes, em um becker com água, um volume exato de água, e ver por quanto tempo a minha pastilha ia dissolver ou não. E a gente observou que, no caso da argila, foi observado que ela, depois de algum tempo, ela começa a se dissolver, mas no caso do fertilizante formulado com a ureia, mesmo depois de muito tempo, a minha pastilha ela continua intacta. Ela mesmo depois de 2 horas e meia de ação, ela não dissolve. Então, isso nos mostra que o primeiro resultado que a gente tem é que para a formulação com a zeólita, eu vou ter uma maior resistência quanto à hidrólise nessas condições. Já em relação à ureia convencional, com apenas poucos minutos de ação, a gente já vê que ela foi totalmente dissolvida. E no caso da argila também, com pouco tempo ela já começa a se dissolver. Mostrando um pouco aqui sobre a caracterização que a gente fez nos fertilizantes, a gente viu que para as formulações de azeólita com a ureia, são observados os picos característicos da ureia, com uma pequena diminuição na intensidade, em que pode estar associado a mistura, né? No difratograma da ureia eu tenho só a ureia, já com a minha formulação eu tenho outros elementos. Então, a minha formulação, com análise de RX eu consigo comprovar que de fato eu tenho ureia nessa formulação e que os picos característicos da ureia eles permanecem. E com a análise de TG da ureia isolada, sem nenhuma formulação, a gente observa que ela apresenta um perfil de decomposição que inicia aproximadamente 125 graus Celsius, 130 graus Celsius, e que apresentam 3 estágios de decomposição, 3 estágios de transformação. Que o primeiro seria a formação do ácido isociânico. Em seguida, esse ácido isociânico ele é formado em bioreto e também formado em ácido cianúrico. Para a mistura ureia, zeólita e clinoptilolita, a gente observa os mesmos estágios de decomposição, os 3 estágios de decomposição que são vistos na ureia pura, porém, a quantidade de perda de massa final ela é bem menor para as formulações com a zeólita do que para a formulação unicamente com ureia. Além disso, realizando a análise de MEV para os fertilizantes formulados com a zeólita, a gente observa que, apesar de não ser muito claro ver morfologia e porosidade, a gente observa que a distribuição de alumínio e de silício para todas as formulações com a zeólita, ela é bem uniforme. Então, isso é um indício de que o nitrogênio ele está uniformemente distribuído nessa zeólita. Mas em relação à quantidade de nitrogênio volatilizado? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é em que dia eu vou ter um pico de volatilização. Ou seja, depois de quanto tempo que o meu nitrogênio que está ali sendo hidrolisado, seja na forma presente na ureia, seja no meu fertilizante formulado, em que dia eu vou ter um pico de volatilização, ou seja, um pico de volatilização de amônia.
E a gente observou que tanto para o estudo com 100 kg por hectare, quanto para o estudo de 200 kg por hectare, esse dia, do pico máximo, ele variou entre o segundo e o terceiro dia. Muito similar ao comportamento da ureia. Então, assim, não houve um atraso na quantidade ou no dia em que eu tinha uma máxima perda de nitrogênio, que está também associada ao dia em que eu vou ter uma máxima hidrólise do meu fertilizante. Contudo, ficou bem claro que a quantidade de nitrogênio que foi perdido por volatilização, ele é bem menor no caso das formulações com a zeólita do que da ureia pura, a ureia sem nenhum tipo de formulação, diminuindo a metade em alguns casos, mostrando para a gente que, sim, a clinotilolita, nessa formulação, ela consegue, sim, controlar a hidrólise da ureia. E com isso, a gente pode concluir que, para esse caso, há, sim, a possibilidade, a viabilidade de ser aplicado comercialmente. A formulação desses fertilizantes, ele foi muito simples, então não apresentou nenhuma dificuldade de síntese de formulação desses fertilizantes, principalmente pelo fato de eu estar nesse período, nesse caso, né, eu estava trabalhando com zeólitas e argilas naturais. Não houve nenhuma decomposição evidente em relação à ureia durante o processo de formulação do fertilizante. Além disso, a gente observou que a elevada porção de ureia fez, quanto à morfologia, com que os fertilizantes possuíssem características muito semelhantes. E, no caso de todo o estudo realizado, o que utilizou a clinotilolita como carreador para a ureia foi o que teve o melhor resultado. Bem, por fim, eu gostaria de agradecer a vocês pela paciência, por terem me escutado até aqui. São muitas informações e são muitos detalhes. Para cada uma dessas aplicações existe um mundo de coisa ainda para estudar e um mundo de questionamentos e dúvidas, mas é assim que a ciência é feita. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. E caso tenha alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Eu não coloquei meu e-mail aqui na apresentação, mas caso queiram entrar em contato comigo, podem falar com a professora Cibele e ela me passa o meu contato. E eu estou aí, enfim, caso precisem de algo, ter alguma dúvida ou fazer algum comentário, estou à disposição. Obrigada pela atenção de todos.